Olá, irmãos, graça e paz. Como vocês sabem, nós estamos fazendo um estudo sobre as pragas e pestes na Bíblia. Já falamos sobre as pragas e pestes no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, também nos livros históricos, e agora nós vamos avançar esse tema para os livros proféticos, fechando esse estudo, o estudo desse tema no Antigo Testamento. E é bom reforçar isso, fechando o estudo no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento a coisa vai mudar completamente de figura. Então, não se desespere, pelo menos ainda, não se desespere. Bom, nas passagens bíblicas que nós estudamos, nós aprendemos que as pragas e pestes geralmente eram associadas no Antigo Testamento a algum propósito divino. Nós falamos do primeiro propósito, a advertência divina, lá no livro de Gênesis, que nós vimos uma passagem lá de Abraão, Gênesis 12, que Deus fez uma advertência divina, usou uma peste para fazer uma advertência divina para Faraó. Mas também no livro de Êxodo, por exemplo, nós vimos que as pestes são associadas ao juízo divino para os egípcios, no caso, mas também como sinais e maravilhas para o povo hebreu. Então, no livro de Êxodo, nós vemos esses outros propósitos. Mas, assim, de uma maneira geral, de tudo que nós já lemos, já estudamos, nós vimos que as pestes foram associadas no Antigo Testamento, principalmente mesmo ao juízo divino. E nos estudos anteriores, nós vimos que principalmente por 3 motivos. Primeiro, pela idolatria. Segundo, pela rebeldia. Terceiro, pela prostituição. E no último estudo nós aprofundamos um pouquinho nesse pecado da idolatria, como a idolatria se manifesta muitas vezes de uma forma sutil, de uma forma dissimulada nas nossas vidas. Então agora eu quero entrar com vocês nesse tema nos livros proféticos. E eu já posso adiantar para vocês que ninguém mais do que os profetas associaram as pestes ao juízo divino. Ninguém mais do que os profetas. Por exemplo, o profeta Jeremias, lá Jeremias capítulo 21, do versículo 1 ao 9, depois você pode ler na sua casa, o contexto ali é que Nabucodonosor, da Babilônia, sitia Jerusalém, Israel está na iminência de uma guerra e com um poder militar muito menor que a Babilônia, e o rei Zedequias, que era o rei de Israel ali naquele momento, manda perguntar ao profeta, manda consultar o profeta, que no caso era o profeta Jeremias. E ele manda dizer ao profeta o seguinte: Nabucodonosor guerreia contra nós. Abre aspas, Nabucodonosor guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere as suas maravilhas e faça ele se retirar de nós. Veja, diante de um perigo iminente, essa é a reação natural de qualquer ser humano. Buscar a Deus por livramento. Acreditar que Deus vai nos livrar. Mas presta atenção, pedir a Deus por livramento, o que todos nós faríamos numa situação semelhante, não é suficiente. Nessa situação ou numa situação dessas, nós temos também que perguntar a Deus por que nós estamos passando por isso. Por quê? E foi exatamente isso o que Zedequias não perguntou para o profeta, não quis saber. Mas como ele mandou perguntar para o profeta, a resposta veio. Não mexe com quem está quieto, né? A resposta veio uma resposta que nem o rei e nem o povo queria ouvir. O profeta disse: assim diz o Senhor, todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Isso está no capítulo 20, capítulo 21 de Jeremias. Ele responde para o rei. O rei manda perguntar para ele, para fazer alguma coisa para eles se livrarem daquela ameaça. E o profeta responde: todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia, e ele os levará preso para a Babilônia. E ele diz mais,
capítulo 21, versículo 9. E mais, o que ficar nessa cidade, ou seja, o que continuar rebelde a não se render ao rei da Babilônia, ele continua: há de morrer à espada, ou à fome, ou à peste. Mas o que se render terá a vida como despojo. Fecha aspas. O que nós estamos vendo aqui? Alguns de vocês já prestaram atenção. Ele falou de espada, de fome, de peste e da servidão. Eles iriam ser levados como cativos com o rei da Babilônia. O que são essas quatro palavras, esses quatro símbolos, essas quatro figuras? Espada, fome, peste e servidão. Quem está acompanhando desde o início do nosso estudo já sabe o que isso significa, que nós lemos lá em Levíticos 26. As 4 formas do juízo de Deus: espada, fome, peste e servidão. E ele vai repetir isso várias vezes ao longo do livro de Jeremias. Você vai ver repetir essas 4 palavras várias vezes. Ele repete em Jeremias 29, 17 e 18. Eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste. Ele repete em Jeremias 42, 17. Ele repete em Jeremias 27, 13. Ou seja, o que o profeta disse como resposta foi basicamente o seguinte: vocês estão me consultando para pedir livramento de Deus, mas eu, como profeta de Deus, preciso dizer para vocês o porquê isso está acontecendo. Eu não posso simplesmente pedir para que Deus os livre. Eu preciso dizer para vocês por que isso está acontecendo, que é o principal. E por quê? Porque vocês pecaram. O juízo de Deus chegou. Veja, não está chegando não, chegou já. Não é Nabucodonosor que está vindo contra vocês, não se enganem. É Deus. Então veja da forma como foi alertado lá em Levítico. Se vocês se desviarem de Deus, virá a espada, a fome, a peste e a servidão. Aqui, nesse momento histórico de Israel, está se concretizando exatamente isso. Então veja, queridos, não há problema algum em buscarmos o livramento de Deus. É evidente, não há problema algum. Mas somente quando nós buscamos também saber por que nós estamos passando pela crise. Por que Deus permitiu que batesse à nossa porta a crise? Quando nós nos perguntamos, por quê? Porque nesse caso nós abrimos a porta para receber a instrução de Deus. Então o rei Zedequias mandou consultar o profeta Jeremias, e Jeremias disse para ele que aquilo era o juízo de Deus. E veja que isso não é nenhuma idiosincrasia, nenhuma particularidade do profeta Jeremias em si, que era um profeta assim ou assado. Porque, como eu disse, ninguém mais do que os profetas associaram as pestes ao juízo de Deus, e particularmente nesse período. O profeta Ezequiel, ele disse a mesma coisa, Ezequiel 14, do 12 ao 21, você pode ler também, ele diz: se eu enviar a espada sobre a terra e arrancar delas os homens e animais, ele continua, e se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela, ele diz, ainda que Noé, que Daniel e Jó estivessem no meio dela, somente as suas próprias almas se livrariam pela sua justiça. Os demais seriam exterminados. Veja que ele repete as mesmas palavras, Ezequiel: a espada, a peste. O profeta Amós, a mesma coisa, Amós 4,10, ele está falando para o povo de Deus:
Abre aspas, eu enviarei a peste contra vós à maneira do Egito, da mesma forma que enviei para o Egito, percebe aqui? Então, ninguém mais do que os profetas associaram as pestes ao juízo de Deus. E aí você pode se perguntar, mas por que tanta ira de Deus assim? Ele chega a dizer que mesmo que Daniel, que Jó, que os melhores, Noé, os homens mais íntegros estivessem sobre a terra, não ia frear o juízo de Deus. Por que tanta ira da parte de Deus? Se você voltar lá no texto de Ezequiel 14 e ver o começo agora do capítulo, versículos 1 e 2, você vai saber por quê. Abre aspas. Ele diz, filho do homem. Isso Deus dizendo para Ezequiel, filho do homem, esses homens levantaram ídolos no seu coração. Está aí o motivo. Esses homens levantaram ídolos no seu coração. Novamente, a idolatria. E veja, não necessariamente imagens, como a gente já falou, não necessariamente estátuas, se dobrar perante estátuas de escultura. Ele fala ídolos no coração. Idolatria, então, foi o motivo, ou pelo menos um dos motivos. Mas será que a gente consegue ver mais alguma razão para essa ira de Deus, para esse juízo de Deus no Antigo Testamento? Agora nos livros proféticos? Sim. Os profetas, eles não atribuem o juízo de Deus somente à idolatria para esse período. Eles atribuem o juízo de Deus para outras coisas também. A saber, o juízo está acontecendo por causa, primeiro, da maldade, da injustiça e da hipocrisia religiosa do povo, além da idolatria. Os profetas, ao longo ali desse período histórico do povo de Israel, vão dizer praticamente unanimemente que o juízo está acontecendo por causa da idolatria, por causa da maldade, por causa da injustiça e por causa da hipocrisia religiosa. Por exemplo, o profeta Amós 4:10, eu já falei, ele diz, eu enviarei a peste contra vós à maneira do Egito. E por que ele está dizendo isso? Por causa da hipocrisia religiosa. No capítulo 4, um pouquinho antes desse versículo, fala no capítulo 4, versículo 4 e 5, abre aspas, ele diz assim, ofereceis sacrifícios de louvores, trazei os dízimos e sacrifícios a cada 3 dias, contudo não vos converterdes a mim, e por isso eu retenho a chuva. Veja, os cultos estão acontecendo. As ofertas, os sacrifícios, os louvores estão acontecendo. Até os dízimos são trazidos de 3 em 3 dias. Israel está em plena atividade religiosa. Mas Deus diz, vocês não se converteram a mim. Hipocrisia religiosa. Falsidade religiosa, faziam cultos, mas o coração estava longe de Deus, precisavam converter o seu coração. E Jeremias também denuncia a mesma coisa. Ele fala de profetas e sacerdotes que se tornaram hipócritas, cínicos. Jeremias 23:11, porque tanto o profeta quanto o sacerdote estão contaminados. Ele diz, Jeremias 23:13, porque os profetas de Jerusalém cometem adultério e andam em falsidade, hipocrisia religiosa. Talvez vocês achem isso um absurdo aqui, o profeta dizendo, porque os profetas cometem adultério e andam em falsidade. E se vocês acham um absurdo isso, é porque vocês não estão muito atentos para o que está acontecendo hoje.
Jeremias 23:16, porque vos ensinam, os profetas e sacerdotes vos ensinam vaidades e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Veja, ensinam vaidades. O que quer dizer isso? Eles ensinam o que o povo quer ouvir. Eles ensinam o que dá mais likes, o que bomba nas redes sociais. E falam da visão do seu coração, diz o texto. O que é isso? Visão do seu coração. É o personalismo que nós estamos vendo hoje em dia, entre os religiosos, entre os sacerdotes, entre os líderes, os profetas, entre aspas. São líderes hoje do Brasil que nós temos totalmente personalistas. Quer dizer, eles têm a personalidade, a mensagem deles atrai as pessoas por causa da personalidade deles, não por causa do conteúdo da mensagem. É isso que quer dizer uma pessoa personalista, um profeta personalista. Hoje eles, da mesma forma como naquela época, falam da visão do seu coração. E por isso o profeta continua dizendo, 23:17, porque continuamente eles, os profetas, os sacerdotes, dizem aos que me desprezam. Veja, dizem aos que me desprezam, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu próprio coração, que eles dizem, abre aspas, não virá nenhum mal sobre vós. Isso mesmo, eles dizem, paz vocês vão ter, não vai vir nenhum mal sobre vocês. Então por que o juízo de Deus está acontecendo? Porque as pessoas estão vivendo desprezando Deus, como diz esse texto. Andando segundo o propósito do seu próprio coração. E o que dizem os sacerdotes e profetas em relação a isso? Eles dizem, não, está tudo bem. Está tudo bem, não vai acontecer nada de mal, nenhum mal virá sobre você. Ninguém quer saber por que está acontecendo. E nem os profetas. Então o juízo está acontecendo nessa época por causa da hipocrisia religiosa, da falsidade religiosa em nome de Deus. E os próprios profetas e sacerdotes se corromperam com isso. Hipócritas. E por outro lado, o que diz o povo? O que quer o povo? Veja o profeta Isaías falando, Isaías 30:10. O povo dizem aos videntes, abre aspas aqui, tá? Dizem aos videntes e aos profetas, não tenham visões. Isso mesmo, está escrito, Isaías 30:10. O que o povo está dizendo? Abre aspas, dizem aos videntes e aos profetas, não tenhais visões. Profetizeis para nós, não profetizeis para nós o que é reto. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O povo está dizendo, não tenhais visões, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, agradáveis. Nos falem elogios enganadores. Esse é o texto bíblico, não sou eu que estou falando. Em outra tradução diz assim, profetizai-nos ilusões. Hipocrisia religiosa. O povo dizendo, preguem o que nós queremos ouvir. Nós queremos um discurso agradável. Não essas palavras de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. Querido, profetas morreram porque pregaram a verdade. Próprio Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas.
Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Que matas os profetas. O povo matou os profetas, vários deles. Jeremias quase morreu, foi um dos que quase morreu, ele foi jogado numa vala para ser morto. Eu mesmo sei que eu corro o risco de, se eu falar a verdade demais, eu corro o risco de acabar que nem Jeremias, numa vala. Porque o povo diz, não tenham visões, não profetizeis para nós o que é reto, digam-nos coisas agradáveis, aprazíveis, profetizai-nos ilusões. E ainda em Isaías 30, na continuação, versículo 16, o povo diz, não, 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 sobre cavalos nós fugiremos, sobre cavalos ligeiros nós cavalgaremos. Por que Isaías está dizendo isso? O povo estava dizendo isso. Porque Isaías estava pregando, os inimigos estão chegando. É esse mesmo contexto. Nabucodonosor, os inimigos estão chegando. Arrependam-se. Arrependam-se porque eles estão chegando, eles estão às portas. Está numa iminência de guerra. Arrependam-se. E o que o povo dizia? Não, não, não. Nós vamos fugir em nossos cavalos. Nós vamos fugir com a nossa ciência, nós podíamos dizer hoje. Nós vamos fugir com a nossa técnica, com a nossa tecnologia. Que arrepender que nada, que se arrepender que nada. Nós temos o Egito na nossa retaguarda, nós temos os Estados Unidos na nossa retaguarda. E aí Deus manda dizer para Isaías, eles dizem, não, 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 sobre cavalos fugiremos, com cavalos ligeiros cavalgaremos. Mas Deus responde, vocês dizem isso, mas os vossos perseguidores serão mais rápidos. Hipocrisia religiosa. Não escutavam nada a não ser a sua própria voz, idólatras no coração, mas estavam lá a todo vapor nos seus cultos. E por isso Deus os estava abominando. Por isso Amós, no capítulo 5, profeta Amós, versículo 20 a 24, ele está dizendo, Deus dizendo através do profeta, eu aborreço e desprezo as vossas festas. São festas religiosas. Não tenho prazer nos vossos ajuntamentos. Estou falando entre aspas aqui. É o que o texto bíblico está dizendo. Aborreço e desprezo as suas festas. Não tenho prazer nos vossos ajuntamentos. Afasta de mim o estrépido do teu canto. Porque dentro das tuas tendas estão servindo a Moloque. Por isso o profeta Isaías diz, capítulo 29, versículo 13, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que foi o texto repetido por Jesus em relação aos fariseus, aos religiosos de sua época. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque eles estavam seguindo toda a tradição religiosa, mas eram hipócritas. Em casa, adorando ídolos, indo aos cultos e dormindo com Moloque, dormindo com Mamon. Então os profetas, eles denunciam o juízo de Deus por causa da hipocrisia religiosa que tomou conta da sua época. E não só entre o povo, mas entre os próprios sacerdotes, entre os profetas. Mas além disso, os profetas denunciam o juízo pela injustiça também.
a injustiça que estava acontecendo. E lembra que eu já falei para vocês algumas vezes que o conceito de justiça no Antigo Testamento está mais próximo de misericórdia, de amor. Então essa injustiça aqui é exatamente a falta de misericórdia, a falta de amor que os profetas denunciam. Então, por exemplo, em Isaías, profeta Isaías 53:3, vocês dizem: por que nós jejuamos e não atentas para nós? O povo perguntando para Deus. Por que afligimos a nossa alma e o Senhor não sabe? Em outras palavras, por que nós estamos fazendo nossas atividades religiosas aqui, até jejuns, e o Senhor não atenta para nós? E aí Deus responde por meio do profeta Isaías, no versículo 5, 53:5. 58:5, desculpa, né? Falei 53, mas 58:5. Vocês chamam isso, Deus falando ao povo, abre aspas, vocês chamam isso de jejum agradável ao Senhor? Vocês chamam isso de jejum agradável ao Senhor? Que o homem aflige a sua alma, incline a sua cabeça com junco, estenda debaixo de si um pano de saco grosseiro de cinza? Vocês chamam isso de jejum? E aí Deus continua: o jejum que eu escolhi é que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados, que reparta o pão com o faminto, que vendo o nu o cubras e que não te escondas daquele que precisa. Esse é o jejum que eu escolhi. Repetindo, que solte essas ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os quebrantados, que reparta o pão com os famintos, que cubra o nu, que não te escondes daquele que precisa. O que estava acontecendo em Israel? Havia culto, havia jejum, havia religiosidade, mas não havia nenhum amor. Não havia nenhuma misericórdia, não havia nenhuma preocupação com as pessoas que precisavam, com os próprios irmãos. Injustiça, desamor. E se você ler o profeta Abacuque, você vai ver que não era diferente também. Tudo que o Abacuque estava denunciando. Então veja, chamam os profetas para ouvirem palavras de livramento, palavras aprazíveis, o que eles queriam ouvir. Mas os profetas disseram a verdade, que eles precisavam se arrepender. E eu pergunto, o que eles fizeram? Ouvindo tudo isso dos profetas, o que eles fizeram? Eles se arrependeram? Sim ou não? Eles se arrependeram? Não. O que eles fizeram foi matar os profetas, persegui-los, desautorizá-los. Jeremias chegou a levar uma bofetada na cara de um outro profeta, entre aspas, chamado Ananias. Levou uma bofetada na cara, porque profetizou o que Deus estava mandando dizer. E não era aquilo que o povo queria ouvir, palavras aprazíveis. Então, irmãos, com essa análise dos profetas nesse tema das pestes, das pragas, dos juízos no Antigo Testamento, nós chegamos ao fim do Antigo Testamento e podemos nos perguntar agora quais são as conclusões que nós chegamos a partir desse estudo sobre as pragas e pestes no Antigo Testamento. Vocês sabem que o Antigo Testamento termina com 2 profetas, Zacarias e Malaquias. Então, com os livros proféticos, termina o Antigo Testamento. Quais são as conclusões que nós chegamos?
Em primeiro lugar, irmãos, eu chego à conclusão, com toda essa leitura que fizemos no Antigo Testamento, que as pestes não são somente juízo de Deus. Acredito que isso ficou claro. Nós vimos pestes que aconteceram por advertência. Nós vimos pestes que serviam como sinais e maravilhas. E nós vimos também que doenças e pestes acontecem simplesmente porque também a natureza foi corrompida pelo pecado. As pestes não são somente juízo de Deus. Mas nós reconhecemos que as pestes relatadas no Antigo Testamento são, na sua grande maioria, relacionadas com o juízo de Deus. Juízo de Deus sobre os pagãos, mas juízo de Deus também sobre o povo de Deus. E, na verdade, na maior parte dos relatos em relação ao povo de Deus. Então, essa é a primeira conclusão. As pestes não são somente juízo, mas boa parte dessas pestes relatadas no Antigo Testamento estão relacionadas sim ao juízo de Deus. E a segunda conclusão é por qual razão acontecem essas pestes, esses juízos de Deus, e muitas vezes em forma de pestes. E nós vimos pela idolatria, pela rebeldia, pela prostituição, pela injustiça, pelo desamor, pela hipocrisia religiosa. E, na verdade, a hipocrisia religiosa aqui funciona quase como um coringa, porque quer dizer, pode se associar com qualquer um dos outros, né? A pessoa é idólatra, mas oficialmente cultuando a Deus. É hipocrisia religiosa. A pessoa é rebelde, mas cultuando a Deus oficialmente. É hipocrisia religiosa. A pessoa não tem amor no coração para com os seus próximos, mas cultuando a Deus. A pessoa envolvida com prostituição, com adultério, mas cultuando a Deus. Então a hipocrisia religiosa é quase um coringa, aqui entra em qualquer parte. Mas vendo todas essas razões do juízo no Antigo Testamento, dessas pestes que ocorreram em razão do juízo, a pergunta que eu faço aqui hoje para nós meditarmos é: será que essas coisas, esses pecados que nós vimos ao longo do Antigo Testamento, eles também são problemas hoje? Será que todos esses pecados, idolatria, rebeldia, prostituição, injustiça, desamor, hipocrisia religiosa, será que isso também é um problema hoje ou era um problema só restrito à época dos profetas ou à época do Antigo Testamento? Pense. Também são problemas hoje. Idolatria, nós falamos. Eu me lembrei de um experimento muito simples que foi feito, que eu assisti alguns anos atrás. Um rapaz nos Estados Unidos foi fazer esse experimento que consistia basicamente no seguinte: ele perguntava se a pessoa era na rua, nas ruas, nas universidades, em todo lugar, se a pessoa era cristã e tal. Em seguida, se a pessoa dissesse que sim, ele fazia um desafio para a pessoa, para que ela abordasse outra pessoa na rua e falasse rapidamente de Jesus para ela, ou entregasse algum folheto que ele tinha na mão ali, e ele fazia esse desafio para as pessoas. E a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria, respondiam afirmativamente, só que não faziam o que ele estava pedindo. Compartilhar ali, conversar com alguma pessoa ali que encontrasse na rua rapidamente, entregar um folheto ou falar de Jesus rapidamente para ela. A maioria se negava a fazer isso. Mas em seguida, ele sacava do seu bolso uma nota de $100 e falava para a pessoa: te dou essa nota de $100 se você fizer isso. Falar com a pessoa
de Jesus ou entregar esse folheto para ela. E aí, surpreendentemente, nessa experiência, ele percebeu que a maioria das pessoas para quem era oferecido $100, que anteriormente tinham negado se fazer isso, eles pegavam $100 e faziam o que estava sendo pedido para eles. Todos professando-se cristãos. E aí a conclusão da experiência. Ele retornava para a pessoa e falava assim, então quer dizer que por $100 você faz isso, mas pelo preço do sangue de Jesus, você não é capaz de fazer isso. Em gratidão ao que Jesus fez por você e pelo preço que ele pagou derramando o seu sangue, você não é capaz de fazer isso se alguém pede para você como eu pedi. Mas por $100 você faz. E a conclusão era quem as pessoas estão servindo. Quem é o Deus das pessoas? É o dinheiro ou é Jesus Cristo? Por isso eu pergunto, o problema da idolatria era um problema daquela época? As pessoas vão para o culto à noite, voltam para casa e dormem com Moloque, o que disse o profeta Amós. Ou dormem com Mamon, com o Deus dinheiro. Será que é um problema que era só daquela época? Prostituição. Será que era um problema só daquela época? Que o povo de Deus estava envolvido com a prostituição? Será? Eu disse para vocês que se eu falasse uns números para vocês aqui, vocês iriam ficar assombrados. Você sabe qual é o lucro anual contabilizado da prostituição no mundo? Contabilizado, porque a prostituição também tem muitas coisas que não são contabilizadas porque são ilegais em vários países. Mas você sabe qual é o lucro contabilizado por ano? 200 bilhões de lucro por ano tem a prostituição no mundo. A companhia, para você ter uma base de comparação, com maior lucro do planeta, que são as companhias de tecnologia, a Microsoft, nos seus melhores momentos, conseguiram 50 bilhões de lucro anual. O lucro da prostituição no mundo é 200 bilhões por ano. E eu pergunto para vocês, por que tanto lucro? Porque tem procura. Porque vende. Porque as pessoas compram, consomem. Será que era um problema só daquela época? Aí alguém pode dizer assim, Ricardo, mas isso entre os pagãos é normal mesmo e tal. Eu vou te dar uns dados aqui da Barna Group e do Covenant Eyes, que são grupos de pesquisa nos Estados Unidos, né? É grupo Barna e Olhos da Aliança, grupos de pesquisa cristãos. E você pode confirmar essas pesquisas. Eles fizeram uma pesquisa sobre prostituição, pornografia no meio cristão. E eles disseram que 40 milhões de americanos, isso em geral, não só cristãos, mas consomem regularmente prostituição, pornografia. Eles disseram que há 42 milhões de sites na internet por essas pesquisas.
42 milhões. Eles fizeram a pesquisa dizendo também que a idade média de exposição da criança a essas coisas é 11 anos. A partir do momento que começam a ser expostas, a idade média de exposição é a partir dos 11 anos. E que 94% das crianças já foram expostas aos 14 anos. Ouviram o que eu disse? 94% já foram expostas aos 14 anos. E entre os cristãos, presta atenção na estatística, entre os cristãos, eles chegaram a esses números. 68% dos homens consomem regularmente. Dos cristãos. 25% das mulheres, pelo menos uma vez por mês. E 50% dos pastores. Quer que eu repita? Você acha que é um problema daquela época? Você acha que é um problema só do mundo não cristão? Ou você acha que é uma epidemia que já tomou conta de grande parte, inclusive do povo de Deus, como foi na época dos profetas? O que você me diz? Desamor, injustiça, falta de amor, você acha que era um problema só daquela época? Hoje as pessoas vão para a igreja, cantam louvores falando de amor, falando da cruz, exaltando a cruz, a maior manifestação de amor de Deus por aqueles que não merecem. Mas quando elas saem da igreja e chega na hora de fazer decisões, essas decisões sim que evidenciam a verdade do seu coração. O que efetivamente você crê e segue. A pessoa esquece tudo o que ela aprendeu, o que ela canta. E ela prefere seguir aquilo e aqueles que vão contra tudo o que o Evangelho defende. Hipocrisia pura e simples. E a hipocrisia religiosa, você acha que é um problema só da época deles? Só da época do povo de Israel, dos profetas do Antigo Testamento? Os profetas, eles propuseram o arrependimento para o povo em vários momentos. Muito antes da Babilônia se aproximar, os profetas já estavam pregando por décadas, talvez séculos, para o povo se arrepender, para que o juízo de Deus não viesse, para que a ira de Deus não se levantasse. Alguém deu ouvidos? Ninguém deu a mínima. Depois de um tempo começou a ameaça da Babilônia que estava conquistando vários povos e os profetas dizendo: arrependam-se, arrependam-se enquanto é tempo. Porque o juízo de Deus está chegando. Você acha que eles se arrependeram?
Depois, quando a cidade estava sitiada, eles foram conquistando um a um os povos das regiões até chegar na porta de Jerusalém. E aí os profetas dizendo: arrependam-se, porque o juízo está às portas, a cidade está cercada, está sitiada, está aí fora. Igual nós hoje. Estamos sitiados na iminência do acontecimento de um mal. E os profetas dizendo: arrependam-se que ainda é tempo. Eles se arrependeram? Não. O que eles disseram é: traz algum profeta que profetize para nós o que a gente quer ouvir. Que nos profetize paz, que nos profetize que tudo vai ficar bem. E por fim, o que aconteceu? A cidade foi destruída e queimada. Veio a espada, a fome, a guerra e a servidão. E aí você pode pensar: olha, depois de tudo isso, eles perceberam, reconheceram e se arrependeram. É isso que você acha? Pois eu digo para você que depois de tudo isso, foram escravos para a Babilônia e se arrependeram? Não se arrependeram. Levou ainda, pasmem, 70 anos de servidão, de fome, de miséria, de humilhação, para que eles se arrependessem. 70 anos. Então alguém poderia até me perguntar assim: Ricardo, você acha que o povo é capaz de se arrepender nesse momento em que nós estamos, que é na iminência ainda? E eu vou dizer para você que se eu levar os textos bíblicos a sérios, eu acho que não. Deus mandou os profetas pregarem, mas é interessante, ele mandou os profetas pregarem e disse para eles mesmos: olha, vocês vão pregar, mas eles não vão te ouvir. Eles não vão te ouvir. Mas você vai pregar mesmo assim, do mesmo jeito. Mas não vão se arrepender. Essa semana eu vi por algumas mídias que começaram a convocar as pessoas para um jejum aqui no Brasil. E que, por sinal, vai ser amanhã esse jejum. Estou gravando agora no sábado. E eu fico me perguntando: para que é esse jejum? Jejum para quê? Será que é para se arrepender e se humilhar perante de Deus? Será que é para buscar um entendimento de Deus sobre por que nós estamos passando por tudo isso e nos submetermos à instrução de Deus? Será que é para isso? Ou será que é um jejum só para que esse mal não nos sobrevenha? Somente para que esse mal não chegue até nós, igual o rei Zedequias, que mandou buscar o profeta para que o profeta operasse maravilhas, e abre aspas, para que esse mal se retire de nós. Eu fico me perguntando: para que é esse jejum? Para se arrepender e se humilhar? Ou é para
que esse mal não chegue até nós somente para isso. Porque, irmãos, se não for para a humilhação, para arrependimento, para receber a instrução de Deus, para fazer como Jó que orou, eu recebo o bem e o mal do Senhor, ou seja, estou aberto à instrução de Deus. Se não for para isso, é só hipocrisia religiosa. E o que me preocupa é que eu até ouço falar em oração nesses tempos, em jejum. Eu ouço. Mas eu ouço muito pouco falar em humilhação e arrependimento. Muito pouco. Sobre se converter dos seus maus caminhos. Muito pouco. Que é o pré-requisito para a terra ser curada lá em 2 Crônicas 7,14. Será, irmãos, que esses pecados descritos pelos profetas só existiam na época deles? Será? Eu tenho certeza que não. Mas mesmo que o mundo, e talvez até uma grande parte dos cristãos, não se arrependa, não se humilhe, se recuse a refletir sobre a sua vida e fique impedindo para os profetas profetizarem ilusões para eles, você e a sua casa podem fazer diferente. Vocês podem fazer diferente. Você e a sua família podem falar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui em casa nós destronaremos os ídolos, nós colocaremos Deus no centro, nós confessaremos pecados, nós nos humilharemos diante de Deus e pediremos para que Ele afaste esse cálice, mas que acima de tudo sejam feitos os seus propósitos. Você e a sua casa podem fazer diferente. Eu espero, irmãos, que vocês que estão ouvindo, sinceramente, sejam alguns desses. Porque se não houver quebrantamento, é muito difícil ter esperança. Essa é a reflexão que eu queria trazer, deixar com vocês hoje. Vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos fazer o jejum, sim, mas não o jejum de Zedequias, do rei Zedequias. Não o jejum contra o qual o profeta Isaías estava se levantando contra. Que Deus disse: não é esse tipo de jejum que eu procuro, não. Não é esse jejum que eu escolhi, não. Vamos nos humilhar diante de Deus, verdadeiramente. No próximo estudo nós falaremos sobre as pestes e pragas no Novo Testamento. E nós teremos uma mudança radical de perspectiva, portanto é importante que quem ouviu até aqui ouça essa última parte para não ficar sem o conceito final do Novo Testamento nesse tema. E assim nós conseguirmos entender plenamente a realidade espiritual que nós vivemos hoje. Então, até a próxima. Reflita sobre isso que nós falamos. Que Deus abençoe.